Especificamente nesse trabalho, o que está em questão é a dissociação, a desincorporação ou as modificações corporais. Às vezes as pessoas sentem o corpo torcer, o corpo alongar, o corpo voar, ou muitas vezes o corpo até se perder nesse processo. E muitas vezes a sensação tátil de não estar à distância do que acontece, mas estar intimamente em contato com o que acontece, com os corpos que estão desagregados, desterritorializados, dissociados, essa aproximação é tão grande que a gente pode encontrar expressões do tipo: sou capaz de tocar o meu corpo linguístico, o meu corpo sensório-motor, o meu corpo orgânico, e assim por diante, né? Então, aqui, a visualidade ela ganha funções, vamos dizer, preensivas ou táteis, né? O que muitas vezes se faz é aquilo que muitos artistas do visual, das artes plásticas, eles acabam fazendo, que é antes de começar a pintar, antes de deflagrar o ato criativo, é fazer um passeio pela paisagem, né? Experimentar o olhar, né? Mas esse experimentar a paisagem, né? Esse passeio, ele não envolve, como muitos possam pensar, um afinamento do olhar, um afinamento da visão. Pelo contrário, ele envolve um levantamento dos clichês do olhar, né? Daquilo que a habituação do olhar nos faz ver rápido demais, né? E condicionadamente demais. Esse primeiro momento no campo clínico envolve um levantamento de narrativas, biografias, imagens, questões, que muitas vezes são um grande levantamento de clichês que as pessoas vivem, clichês da vida ordinária. Então, eu trabalho com vários recursos narrativos nessas fases e as pessoas acham o máximo estar construindo. Muitas vezes elas não estão percebendo ainda que elas estão no mais figurativo e ordinário das apreensões, das maneiras de viver, ainda que achem incrível. Mas elas vão perceber isso quando elas se chocarem com a catástrofe de não ter mais esse olho que olha representativamente. Aí vai vir a desconstrução dessa maneira de olhar. A partir do momento em que esses clichês foram levantados, essa narrativa ordinária, esse roteiro autobiográfico, que às vezes dão muitos filmes das nossas vidas, são confrontados com o experiencial, os clichês começam a desabar, né? Porque no experiencial com a cetamina existem duas qualidades de experiência que se congregam, às vezes de forma sucedânea, mas às vezes simultaneamente, que é um primeiro nível que a gente diria exatamente de uma espécie de violência ao olhar, em que o olho, a visão, ela é atacada na sua forma habitual de enxergar. Ele é desconstruído em sua funcionalidade, em sua habitualidade utilitária de ver para agir, né? Esse momento muitas vezes é conhecido na experiência cetamina como o momento ou a experiência dissociativa. Ela é extremamente corporal, em que pessoas vão falar desde não conseguir ver, a estarem em outros lugares, estarem vendo lugares diferentes, ou estarem sentindo que o olho já não está onde ele deveria estar. Ele não está aqui porque eu não vejo fora, eu vejo dentro, então o olho está dentro de mim, mas na verdade o olho não está dentro de mim, ele está numa galáxia distante. Em falas desse tipo, né? Esse é um momento dissociativo, né? E que muitas vezes as pessoas podem até se aterrorizar se não estiverem bem preparadas para perderem as suas funções de corpo mais habituais, né, e mais segmentadas. A partir do momento em que esses clichês foram levantados, essa narrativa ordinária, esse roteiro autobiográfico, que às vezes dão muitos filmes das nossas vidas, são confrontados com o experiencial, os clichês começam a desabar, ao ponto de poder levar a uma experiência tão catastrófica que é marcante na experiência da cetamina, que é a experiência de quase morte, né?
Mas morrer aqui é absolutamente necessário, porque é o morrer de uma função habitual, né, de uma função que se presta ao serviço de sustentação de todas essas narrativas que nos limitam e que nos concebem e nos condicionam a uma vida segmentada e fixada numa maneira de existir. Então, é altamente necessário. Mas isso não é suficiente nesse momento da experimentação com essa substância, né? E nessa atitude mais germinal, porque é a partir desse morrer, dessa função ordinária, que vai nascer uma função não ordinária do olho, que é quase que uma espécie de um terceiro olho, que é um olho que diagrama uma possibilidade de tocar o real e se constituir a partir dele, né? Que é a tal da função preensiva do olhar, né? Então, esse tipo de experiência, ele entra em contraste com a experiência, com a pré-experiência de uma medicina que poderia ser narrativa, numa lógica de uma medicina desnarrativa, porque aqui se trata de uma construção de uma narratividade completamente não linear, não habitual, não visual, não motora, mas preensiva.